Meus irmãos, graça e paz. Bom estarmos novamente na presença do Senhor e melhor ainda saber que nós descansamos nos braços dele. Sabemos que as lutas, as provações vêm, mas a certeza do crente é que a vitória vem em primeiro lugar do que as lutas, porque a nossa vitória não está no nosso próprio força, nem na nossa memória, nem muito menos na nossa destreza. Está no nome de Jesus. Portanto, nesta noite, gostaríamos, juntamente com o irmão, ser mais uma noite de aprendizado da palavra de Deus, da qual iremos meditar na sua palavra, e onde Deus, mais uma vez, será glorificado, exaltado, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Vamos, nesse exato momento, abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. Faz-se necessário lermos todo o capítulo. Eu vou ler o capítulo, os irmãos atentamente observai o que diz a palavra de Deus. Também os irmãos que nos assistem através do Facebook, do YouTube, gostaria também, se assim se desejar, permanecer com suas Bíblias abertas, para que possamos estar meditando nesse texto e observando aquilo que Deus tem da sua parte para as nossas vidas. Êxodo capítulo 19 diz o seguinte, o título da minha Bíblia diz: Deus fala com Moisés no monte Sinai. Diz o seguinte: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás a seus filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz, e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a tudo quanto o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creia sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lave eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Que seja animal, que seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte, ao povo consagrou o povo e levaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia, e não vos cheguei a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espécie de nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta.
de maneira que todos os povos que estavam no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se aos pés do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor de trombetas ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhes respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca os limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassam o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Amém. Vamos orar, amados. Deus, nós reconhecemos o teu santo nome, Deus, o teu valor, a tua misericórdia e o teu favor. Ó Pai, a tua palavra nesse momento foi lida, Senhor. E da tua parte, Senhor, nós rogamos misericórdia para que o Senhor mesmo a coloque nos nossos corações, nas nossas mentes, de modo que venhamos cumprir rigamente aquilo da qual o Senhor tem colocado dentro de nós para nos obedecer. Senhor, tem misericórdia nessa noite, porque somos carentes e necessitados da tua ajuda. Confiamos em ti, Senhor. A nossa força não está em nós mesmos, mas provém de ti, da tua misericórdia, teu favor. Sede com teu servo, usa grandemente para a honra e glória do teu santo nome. É isso que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, nosso estudo dessa noite, eu gostaria de trazer esse estudo. Eu vi esse estudo e achei bastante interessante. Como toda palavra é interessante para nós e necessária. Mas justamente porque há sempre uma dúvida sobre graça, lei, ou mesmo sobre a aliança e a lei. Muitas pessoas até dizem, né? As pessoas que anteriormente, no Antigo Testamento, eram salvas através da lei. E outras pessoas acham que a lei foi abolida totalmente, ou seja, não precisamos cumprir nada. Essa lei é totalmente contrária, observamos. E nós vamos observar que não é isso. Então, nossa terra, a lei de Deus, nós refletiremos sobre a origem e a importância da lei. Queremos ver a importância dessa lei. Buscaremos compreender sua necessidade e aplicação para os dias de hoje. O que essa lei tem nos dizer nos dias de hoje? Será que essa lei ainda hoje nos fala algo da parte de Deus? Possamos aprender ou temos que obedecer a essa lei? Essa não é uma discussão simples, mas nós precisamos responder essas perguntas. Nós, muitas vezes, somos indagados, muitas vezes por pessoas que têm um pouco conhecimento da palavra de Deus e vai nos fazer essa pergunta. Então, o que diremos a essas pessoas? Para podermos dizer algo da parte de Deus, temos que estudar essa lei. O que é que tem de dizer sobre a graça? Vivemos debaixo da graça e não da lei, sem saber do direito o que significa? Gostaríamos de convidá-lo a refletir somente nessa compreensão. Há também aqueles que distinguem aspectos válidos e aspectos ultrapassados da lei, propondo uma distinção muitas vezes pouco clara acerca do que se deve ser colocado em prática. Obviamente também há aqueles que colocam a lei sobre todas as coisas, chegando a negar a presente graça do Evangelho. Então nós podemos observar aqui no começo que há realmente uma certa confusão na mente das pessoas, e muitas vezes até no meio mesmo do povo de Deus, sem entender muito para onde é que vai. Como é? Nós vivenciamos tempo de graça, depois do Novo Testamento. O Antigo Testamento era só a lei, só permanecia a lei. E o que é que podemos fazer?
Eu vi essa pergunta feita a Hernandes, né? E ele respondeu com toda a autoridade do conhecimento dele, mas eu achei interessante que nos ajudar a elucidar mais ou menos o nosso estudo dessa noite, clarear um pouco as ideias. A mulher perguntou a ele: qual a verdadeira relação entre a lei e a graça? Uma está em oposição à outra? Uma boa pergunta, realmente. Hernandes até gostou da pergunta. A resposta dele foi a seguinte: as pessoas costumam colocar em rota de colisão a lei e a graça. Mas isso não tem qualquer base na palavra de Deus. A lei nos foi dada não para nos salvar. A lei foi dada para trazer a nós a consciência e a convicção de que somos pecadores. Aí ele chegou até a dar, por exemplo, um exemplo. E eu achei que o exemplo também vai nos ajudar bastante. Ele diz: a lei é como se fosse um prumo. Todo mundo conhece aqui um prumo, né? Aquele que o pedreiro usa. Nicélio certamente não conhece, né? O prumo, aquele que é usado na parede, justamente para olhar, observar a parede, aprumar a parede ou observar paredes que já foram feitas, né, Nicélio, e que não ficaram no prumo, vamos dizer assim, né? E o prumo mostra o defeito daquela parede. Há paredes que realmente vai dar uma diferença grande de prumo. Mas o prumo não vai conseguir consertar o defeito da parede. O prumo mostra o defeito que tem a parede. Toda hora que alguém pegar um prumo, que souber usar aquele prumo, ele vai mostrar que aquela parede está torta, está precisando ser prumada. Vamos mais outro exemplo mais claro. Um farol de um carro, né? Você vem andando no farol de um carro, e principalmente o farol alto à noite. Ele mostra de longe, vários metros na frente, não sei bem, depende de carro, um obstáculo. A luz bate naquele obstáculo e mostra que há um obstáculo ali naquela pista. Você tem que fazer algo, mas a própria luz não vai poder fazer nada. Se você não desviar, você vai acabar batendo naquele obstáculo. Então, justamente, é o que forma com a lei. A lei não pode, de forma nenhuma, ela não traz o que é a graça, mas ela nos mostra que realmente nós somos pecadores, carentes da graça e a misericórdia de Deus. Então, justamente, a explicação eu achei bastante interessante. Vamos mais. Então, começaremos nosso estudo pelo histórico momento em que Deus concedeu a lei a Israel no Sinai, né? Como começou essa lei? A origem dessa lei veio de onde? Essa lei veio 2 meses depois que Israel saiu de onde? Israel saiu da casa da servidão, do Egito. Eles pararam de frente ao Monte Sinai, onde Moisés foi o quê? Chamado por Deus para poder subir ao monte e receber a lei, para entregar a ele. Mas se nós observarmos antes da lei, existiu o quê? Uma aliança. A lei eles receberam quando subiram ao Monte Sinai, mas antes Deus tinha feito o quê? Uma aliança com seu povo. Os irmãos bem se lembram, uma aliança feita a quem? A Abraão, depois ratificada em Isaque e Jacó, não foi? Essa aliança foi feita. Por meio dela, foi o que Deus fez. Manifestou sua autoridade e sabedoria para a vida diária. Ou seja, Deus, cada vez que quando ele fez essa aliança, ele já mostrava o quê? Comunhão, comprometimento e escolha de um povo. E futuramente esse povo tinha recebido o quê? Uma proposta de quê? De uma aliança e de ser uma grande nação. E como nós sabemos, toda grande nação tem que ter regras, tem que ter lei. Você imagina no trânsito, se bem que muitas vezes não funciona bem aqui em Monteiro a lei da rotatória, né? Eu acredito que muitos irmãos que dirigem aqui sabem como é, né, irmão Edson? Está dentro da rotatória quem tem preferência, né? Justamente, mas se não tiver lei, lá fora funciona, viu? Não fique triste não, é só em Monteiro que às vezes não funciona. Mas lá fora, quem está dentro da rotatória, geralmente a lei, né, de trânsito diz que quem tem o direito, né, de fazer a rotatória, completar a rotatória. Portanto, justamente a lei era para isso, para mostrar aos israelitas que Deus estava o quê? Guiando, que Deus tinha um pacto com ele, que Deus tinha constituído para ele uma grande nação. Então, vamos lá. Ao chegar no Monte Sinai, Israel estava prestes a deparar-se com uma das mais impressionantes visões da história. Deus manifestaria visivelmente a sua glória e no monte concederia sua lei aos homens. Veja, seria o quê?
grandemente, Deus se mostraria visivelmente. Quando a gente fala visivelmente aqui, parece até que Deus se apresentou da forma visível, né? Mas justamente ele se apresentou numa nuvem escura, de modo que ele falaria, o povo escutaria, para que pudesse crer também no seu líder Moisés, que estava sendo liderado aquele povo. Justamente. Mas só que antes de Deus dar essas leis ao povo, aquele povo precisaria de passar por alguns ajustes. Eles precisariam ser estabelecidos alguns métodos para que aquele povo pudesse receber a lei. Ou seja, Deus não poderia chegar de uma forma seca e dar aquela lei àquele povo, porque eles ficariam sem entender. Então houve o quê? Uma preparação. Nós nos preparamos para entrar na presença de Deus. Deus é santo. Então a lei falava do quê? Sobre a santidade de quem é Deus. Toda vez que nós vamos entrar na presença de Deus, não que nós vivemos fora da presença de Deus, de Deus, mas quando nós cultuamos aqui, nós nos preparamos. Sari chegou antes, que eu aqui já estava pronto, o violão, o microfone, ela já estava dizendo que ia cantar os hinos e tal. Então isso é uma preparação para o quê? Para entrar na presença de Deus, para poder buscar a presença de Deus. E Deus justamente fez isso com aquele povo, fazendo o quê? Falando com Moisés, dizendo, olha, prepara o povo, para eles que se santifiquem, lave suas vestes, que no terceiro dia eu vou fazer o quê? Eu vou descer aqui, eu vou falar com o meu povo. E esse povo vai ver todo o meu poder, a minha grandeza. Ou seja, Deus estava confirmando a nação que ele tinha escolhido para ele, o povo dele, a propriedade dele. Justamente é o que aconteceu, né? E por que era importante essa preparação para o povo? Sabe por que era importante? Porque o Senhor aponta os aspectos fundamentais para que a lei seja recebida. E quais eram? Que ela produzisse os efeitos benéficos. Então, Deus estava preocupado com os efeitos que a lei ia produzir. Para isso, aquele povo tinha que entender o que é que ele estava recebendo. Quando nós recebemos alguma correspondência que o carteiro ou alguém que vem do fórum diz, olha, assina aqui. Aí você diz, não, mas espera aí, eu vou assinar o quê, né? Já fica preocupado, espera aí, o que é que eu vou assinar aí? Deixa eu ler aqui primeiro. E com certeza você tem que ter conhecimento daquilo que você vai assinar, vai testificar. Vamos mais. Então, vamos ver lá. O reconhecimento da redenção. Gostaria que os irmãos observassem novamente aí o versículo 4, capítulo 4 de 19, aí, que é o texto que acabamos de ler, né? O capítulo 4 diz o seguinte, o versículo 4, perdão, do capítulo 19. Tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre águias, sobre asas de águia, e vos cheguei até mim. Olha o que Deus estava dizendo, olha, tendes vistos o que eu fiz. O que era que Deus estava fazendo? Estava lembrando aquele povo o reconhecimento da redenção. Aquele povo estava onde aquele povo? Aquele povo vivia sob um jugo de escravidão. E por que aquele povo deixou aquele jugo de escravidão? Porque eles foram redimidos, foram resgatados. Um Deus poderoso chamou um líder, Moisés, né, que escolheu para resgatar, e disse, olha, Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu desci para libertar eles. Então isso aí já foi o quê? Deus já lembrando a eles da redenção, dizendo, olha, vocês foram o quê? Redimidos. Eu vi o sofrimento, vi o clamor, vi os ai, vi a tristeza, vi os gritos, vi o sofrimento e desci para libertar vocês. Observai o que eu fiz. Deus estava dizendo, observai. Por que Deus estava abrindo os olhos daquele povo? Porque, amados, aquele povo também vivia mais de 400 anos entronados, assim, sintonizado com vários deuses, com os costumes de uma nação pagã. E Deus disse, olha, lembre vocês que foi eu que fiz isso aqui, viu? Para vocês depois não chegar aí dizendo no monte que foi outro Deus que tirou vocês, que fez isso. Então, viu justamente isso. Esse capítulo, versículo 4, vai lembrar isso aí. Então, ele diz mais, como ouvi que a lei foi dada como instrumento para a salvação no Antigo Testamento. Então, é muito comum a gente ouvir, muita gente dizer que a lei foi dada como instrumento de salvação, como a gente viu no início, né? Até a Isnane tirou essa dúvida, justamente quando respondeu a pergunta de uma senhora, no Antigo Testamento, que por meio da obediência, os mandamentos, Israel cumpriria as condições necessárias para alcançar o favor divino e, consequentemente, a salvação. Amados, quem foi salvo no Antigo Testamento? Foi porque mereceu? Foi porque cumpriu a lei?
De forma nenhuma. Não existe ninguém que cumpriu a lei no seu próprio Cristo, o Filho de Deus. Lá no livro de Romanos, Romanos 4, eu não vou abrir para não se estender, para nós ganhar tempo, mas justamente Romanos vai dizer que pela fé, o que foi que fez? Abraão creu, isso foi imputado para quê? Para a sua salvação. E ele até diz, olha, se Abraão tivesse sido salvo por méritos de obras, Abraão tinha com que chegar diante de Deus e dizer, olha, eu fui salvo porque eu cumpri os seus mandamentos. Justamente, mas não foi o que aconteceu. Abraão foi salvo porque tinha fé. Fé o quê? Fé na lei? Não, ele tinha fé na promessa de quê? Do Cristo que viria. Ou seja, a sombra daquilo que ia acontecer no futuro. Justamente isso. Diz também os crentes do Antigo Testamento que eles seriam salvos pelo cumprimento da lei, levando à conclusão de que poucos que teriam sido salvos fizeram isso por meio dos seus próprios esforços. Esse tal pensamento é totalmente contrário, como já vimos aqui, tanto em Romanos como o próprio livro de Hebreus nos fala, né? Que sobre uma nuvem de testemunhos, que é por meio da fé que obtivemos o bom testemunho. Então, tudo através da fé. A verdade é que a salvação sempre foi o primeiro e a base de todos os atos de Deus. Sua graça, cheia de bondade, misericórdia, ela se faz presente, mesmo que se estabeleça contato entre o Senhor e o seu povo. Deus estabeleceu esse contato de misericórdia, dessa aliança, muito antes mesmo dessa lei chegar. Deus não esperou colocar primeiro a lei para esperar que o povo obedecesse, cumprisse, para que ele amasse esse povo. Não. Diz aqui que ele já tinha o quê? Estabelecido um contato com esse povo, e o que ele tinha nesse contato? A sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade se fez presente. Isso pode ser demonstrado desde o primeiro encontro, como nós vimos quando o quê? Quando Moisés viu Deus, né? Viu a sarça ardente lá na terra de Jetro, quando estava pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e a sarça não se consumia. Essa mesma sarça que é o símbolo presbiteriano da nossa igreja. Então, justamente isso, Deus dizendo que ia libertar o seu povo, que estava vendo sofrimento. Deus deu vitória a esse povo. Deus fez águas sair da rocha, fugir das rochas. Deus deu pão do céu a esse povo. Tudo isso aí para quê? Esse povo teria que reconhecer quem realmente era Deus. Então, vocês viram que Deus lembra de novo aquele povo e diz, vocês viram o que eu fiz, como tirei vocês da terra do Egito, como asas de águia, justamente para mostrar, isso quer dizer que precisa ficar claro que não é a lei que promove a salvação. Não é a lei que promove a salvação, pelo contrário. É a salvação que promove a lei. Ela surge do vínculo de amor e vida promovido pela aliança incondicional da disposição de Deus. Então, a aliança surgiu por quem? Pela misericórdia graciosa, incondicional de Deus. Deus não amou Israel porque ele era o melhor. Deus não amou Israel porque as condições dele mostravam que Israel seria uma nação próspera, seria uma nação que realmente merecesse atenção maior do que as outras nações. Não. Deus amou Israel pela sua graça e a sua misericórdia, assim como Deus nos ama até hoje. Segundo, amados, disposição para obedecer. Observai aí agora no capítulo 19, que é o que lemos no versículo 5, o que Deus vai falar com Israel agora nesse ponto. Agora, pois, versículo 5, diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, o que é que vai acontecer? Se Israel diligentemente, ou seja, se Israel ouvisse a voz de Deus e de uma forma diligente, uma forma agradavelmente, de uma forma que ele recebesse da sua maneira que não fosse forçada, mas fosse diligentemente, ouvides a minha voz e guardares a minha aliança. Aí Deus diz, olha, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha a proposta de Deus para Israel. Olha, se vocês me recebem diligentemente, ou seja, sem eu forçar, mas de uma forma, coração aberto, e vocês serão o quê? Propriedade peculiar de Deus. Você imaginou ser uma propriedade peculiar de Deus? Você pertencer a um Deus
que os céus dos céus não podem conter a sua glória, que de uma extremidade do cosmos, do universo ao outro, astrônomo nenhum consegue contar as estrelas, e Deus chama cada um por o seu nome e nenhum torna a faltar. E esse Deus chega para você e diz: olha, você é uma propriedade peculiar minha, você está sob meus cuidados, sob a minha proteção, o meu amor e a minha misericórdia, os meus olhos estão sobre vocês. Gente, muitas vezes isso passa despercebido aos nossos olhos. Tem vezes que nós vivemos como os meninos pensamento de menino que acha que está só no mundo, como a gente costuma dizer com aqueles meninos que estão na rua, né? Só jogando bola, jogando pedra nas portas do disse, parece que esses meninos que nem Deus cria batata, está aí solto. Gente, nós temos um dono. Nós somos o quê? Somos propriedade particular, peculiar de um Deus santo, um Deus que não tira os olhos sobre o seu povo. Justamente o que Deus estava dizendo para aquele povo. Quando dizemos que a aliança nasce da disposição incondicional de Deus, não queremos dizer que a obediência não é importante. Veja aí bem esse ponto. Quando nós dizemos que essa aliança ela nasce da disposição incondicional de Deus, porque Deus concedeu essa aliança sem nenhuma condição, sem dar uma condição, não, eu tenho aliança com você se você conseguir cumprir os meus mandamentos. Deus não deu essa condição a Israel. Deus amou incondicionalmente. Todos que chegaram aqui, chegaram porque Deus amou incondicionalmente. Ninguém era puro antes de chegar aqui, e nem por isso Deus deixou de fora. Vocês continuam sendo propriedade peculiar de Deus, porque Deus nos amou de forma incondicional. Então, ao conceder a sua lei, o Senhor demonstra o quê? O seu propósito de ser ouvido, ou seja, atendido em sua vontade manifesta. O propósito da lei, amados, é que Deus seja ouvido, seja atendido. Deus quer que você observe a lei dele. Deus não disse, olha, eu vou botar a lei porque eu sei que ninguém vai cumprir, eu vou castigar todo mundo. Não é dessa forma. Deus não é esse Deus sagaz que a gente tem. Mas, pelo contrário, quando Deus dá a lei, Deus disse, olha, eu quero ser ouvido, Israel. Eu quero que vocês dêem ouvido a mim, que vocês se esforcem, que vocês observem, porque é através da lei que nós conhecemos Deus. Tudo que nós conhecemos da parte de Deus foi revelado aqui, amados. Não foi através de irmão chegando com nenhuma profetada, não. Foi aqui, ó. Tudo que você conhecer eu da parte de Deus vem desses 66 livros, porque Deus quis se revelar. Não foi Deus revelando particularmente a Joãozinho e a Mariazinha, não. Foi aqui, ó, revelado aqui. Essa palavra aqui justamente. E por que Deus quis revelar isso aqui? Justamente para que possamos ter comunhão com Ele e gozar do quê? Das suas bem-aventuranças, das suas verdades. Justamente isso aí. Então, amados, vamos lá. A proposta de um relacionamento liberal com Deus é contrária aos princípios bíblicos. Liberalidade, né? Esse veneno que tem fechado a igreja, né? Que soa dentro das igrejas. A liberalidade, justamente. Paulo vai dizer isso aí, justamente em Gálatas 5. Ele diz, olha, Paulo escreve em Gálatas 5, claramente escreve, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. A vida no Espírito é uma vida virtuosa. Então, amados, não podemos dar essa liberdade. Israel não podia ter essa liberdade de achar, porque a lei tinha sido dada e Israel poderia abusar. Como a gente costuma dizer, né? Fulano é da lei, mas abusa da lei, né? A lei não foi dada para ser abusada, pelo contrário. A lei foi dada para que possamos o quê? Nos alegrar, tirar proveito dela, para podermos corrigir injustiça, tornarmos cada vez o quê? Mais santos, mais próximos de Deus, mais parecido com Cristo. Esse é o da lei. Justamente isso. Vamos mais. Aí se eu perguntasse aos irmãos, é uma tarefa fácil? Será que é uma tarefa fácil? Foi uma tarefa fácil cumprir a lei? Não. Não é uma tarefa fácil. E por que não é uma tarefa fácil? Porque há obstáculos para que essa lei seja cumprida. Quando eu digo a lei, não estou falando só dos 10 mandamentos. A lei é um todo. Esse aqui é a lei de Deus. Está aqui, no 66 livros. É fácil cumprir a Bíblia ou nós encontramos obstáculos? Nós encontramos obstáculos. Um dos maiores obstáculos que nós encontramos, quem é? Quem é aquele que desde o começo, que estava lá em forma de serpente, que atentou a Eva, depois a Adão, e depois veio para a terra observar os homens, como ele mesmo falou? O próprio diabo.
O diabo justamente é um obstáculo externo, juntamente com o mundo corrompido. Por quê? Porque ele estabelece um sistema de rebelião contra Deus e a sua vontade. Amados, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que Deus nos manda através de Paulo dizer que enche a nossa mente, o mundo diz o contrário. Veja vocês, quem tem filho aqui? Veja-se quantas vezes você fala do caminho certo para esse filho. Vem um só lá de fora, diz uma vez, ele escuta. É incrível como a nossa tendência, a nossa natureza é difícil. Aprumamos nossos filhos, uma pessoa, você diz, olha, eu dei tanto conselho àquela criatura, na primeira oportunidade que ela teve, jogou tudo fora. Parece que entrou no vídeo e saiu no outro. Justamente isso, por causa disso aqui, ó, da mensagem que o mundo traz, corrompida, num sistema de rebelião contra Deus. O mundo realmente é contra o sistema de Deus. Nós andamos na contramão. Quando nós falamos, os evangelhos falam muito isso aí, nós andamos na contramão, né? Não literalmente, né? Senão não teria nenhum vivo aqui mais, né? Mas andamos na contramão o quê? Dos valores, dos sistemas o quê? Oferecido por esse mundo. Justamente isso. João chega a dizer isso aí, ó. João chega a falar, dizer assim, ó, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. Então, amados, nós não vamos encontrar a vontade de Deus no mundo. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo aqui entra dentro de casa, tranca as portas, não é isso. Mas eu estou dizendo, o sistema corrompido deste mundo é contra as vontades e os valores de Deus. Justamente isso. Há também obstáculos internos. Esse é um obstáculo externo, Satanás e o mundo corrompido. E um obstáculo interno, qual seria ele? Está coladinho com você aí, viu? E comigo também, a nossa própria carne. Amados, isso é um grande obstáculo. É um obstáculo tão grande, é obstáculos internos da nossa natureza de estar corrompida pelo pecado, desse jeito que o próprio Paulo, ele escreveu dizendo lá em Romanos 7, 14 ao 24, e Paulo disse, olha, descreveu como um homem miserável, carnal e vendido ao pecado, que tem em si o querer fazer o bem, mas não o efetuá-lo. Veja como Paulo se igualou. Um homem carnal, miserável, que o fazer o bem está nele. Ou seja, eu tenho a vontade, mas ele disse que realizava o bem de forma nenhuma. Veja, mano, o perigo que é a própria nossa carne, a nossa vontade. Mas justamente porque é isso. Vamos mais. Só que ele diz o seguinte, Jesus Cristo também falou disso, ó, no Getsemane, Jesus disse, olha, essa é a realidade dentro de seus discípulos. Ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Não pense que você é um crente super-herói. Nossa carne é fraca. Talvez temos aqui, não, eu oro 3 vezes no dia, eu oro uma vez a mais do que Daniel orava. Ore e continue orando, para não cair. Porque, acima de tudo, você é carne também. E a carne milita contra o Espírito. Só que precisamos nos encher justamente daquilo que Paulo disse. Encher a nossa mente e o nosso pensamento para o quê? Para não dar lugar à carne. Isso aí é justamente o que ele fala. Vamos mais, amados. A aliança estabelecida por Deus, ela não deve ser guardada pelos homens. A aliança estabelecida por Deus, mas deve ser guardada pelos homens, né? O uso do verbo guardar aqui é, em boa parte, o texto bíblico e muito instrutivo. O termo descreve o trabalho de um vigia, de alguém que cuida de algo com o intuito de preservá-lo, e como se a aliança fosse um quê? Um objeto de grande valor que não foi confiado para que guardasse até o momento determinado pelo Senhor. Amados, Deus fez uma aliança conosco. Devemos preservar por essa aliança. Devemos guardá-la, vigiá-la. Nós vigiamos nossa casa, nós vigiamos nossos filhos, nós vigiamos nossas contas, né? Senão a conta desaba e depois nós não pegamos mais a ponta do lá para somar, né? Mas muitas vezes nós nos vigiamos a nós mesmos. Deus tem um pacto conosco, uma aliança. E muitas vezes nós nos descuidamos dessa aliança. Deixamos de o quê? De orar, deixamos de dar comunhão com os irmãos, deixamos de ler a palavra de Deus. É como se dissesse assim, olha, Deus já fez a aliança, já está tudo bem mesmo, eu sou um crentaço,
Eu quero é mais é que a trombeta toque para eu ir embora para o céu. E acabou. E quem ficou, ficou. O problema disso aí. Meu Deus, parece até uma forma egoísta, né? Não devemos nos descuidar. Deus fez uma aliança conosco e essa aliança deve ser preservada, cuidada, observada. Não descuide da aliança com Deus. Essa aliança, ela é eterna. Mas Deus quer que você zele pela aliança dele. Essa aliança custou quanto para nós? Em termos de real, nem um centavo, não foi? Custou um sangue precioso do Deus vivo. Custou toda a humilhação, toda a vergonha de Deus naquela cruz do Calvário. Então, guardemos a aliança. Vamos fazer esse versículo que Deus disse aqui, ó, ele também serve para nós. Deus vai dizer, olha, veja o que eu fiz através de meu filho. Deus disse aqui, veja o que eu fiz com os egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei até mim. Deus, na sua aliança, está dizendo para nós, diz, olha, vocês vejam, vocês irmãos, o que eu fiz, o que eu mandei meu filho, toda vergonha, toda dor, por causa da crucificação. Por quê? Por vocês, por uma aliança. Veja o que vocês estão fazendo com a aliança. Ela custou o preço de sangue, viu? Justamente para dar aquele choque, para nós despertarmos. Justamente. Em terceiro lugar, amados, a consciência do privilégio. Está lá no 19/5, parte B. Vamos ver aí, 5. Vamos ler todo o 5, aí versículo 5. Agora, pois, diligentemente ouvido a minha voz e guardares a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis o quê? Reino de sacerdote, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Quem era aquele povo? Quem seria aquele povo? Deus estava libertando um povo para quê? Deus estava libertando um povo para ser o quê? Nação santa. Um povo escolhido entre todas as nações. Só existia Israel para Deus escolher? Era opção, ou Israel não tinha outro? Não. Deus escolheu, Deus queria trazer à tona o pensamento de Israel. Desperte, Israel, olha o que eu fiz por vocês. Olha o que eu fiz por vocês. Como eu tirei vocês da terra da servidão com prodígio, nenhuma outra nação viu mais prodígio do que aquele povo. Nem mesmo Jesus, nos seus milagres, ele não fez tanto prodígio como aquela nação viu os prodígios. E Deus estava lembrando aquele povo, ou seja, a consciência do privilégio. Aí eu pergunto aos irmãos, essa consciência de privilégio é só para o povo lá de trás, do Antigo Testamento, que saiu da terra prometida, que saiu da terra da servidão? Não, amados. Deus nos diz ainda hoje, amados, olha o privilégio. E muitas vezes nós vivemos como se não tivesse privilégio nenhum. Ou pelo contrário, tem muita gente que anda de tromba caída, entristeçado, cabisbaixo, murmurador. Meu Deus do céu, por que não consegue algo materialmente? Por que não consegue estar na roda, talvez, social, não seja recebido? Gente, pelo amor de Deus, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem que ter consciência disso, que isso é um privilégio. Que privilégio tão grande é esse? De saber que um dia, ao deixarmos esse mundo, que, como Deus mesmo disse, isso aqui é passageiro, um dia estaremos eternamente na presença de Deus, onde não existe mais choro, nem dor, nem sofrimento. E muitas vezes parecemos que nós não valorizamos esse privilégio. Temos que valorizar. É um privilégio servir a Deus. É um privilégio fazer parte desse povo, dessa nação santa, desse povo de sacerdotes. Então, justamente é isso. O último aspecto que por Deus, é a afirmação do privilégio que será concedido ao povo. Firmar aliança com o povo de Deus por meio da lei transformará o povo em propriedade especial de Deus. É um reino de sacerdote, uma nação santa. Isso é um grande privilégio. Demais, mano. Então, vamos mais. Nosso Deus não está à busca de adeptos, nem está formando uma seita. Ele não está à mercê das escolhas e decisões dos homens. Por quê? Israel foi escolhido, não foi força nenhuma de Israel. Israel não tinha nada para atrair a atenção de Deus, da qual pudesse colocar a Deus, vamos supor assim, de salto alto, devendo a Israel, assim como a gente. Nós não fomos escolhidos porque existia bondade em nós, não. Nem existia algo que pudesse ver da parte de Deus. Eu disse, não, eu vou escolher porque eu sei que esse aqui um dia vai trabalhar na igreja, vai ser alguém de forma nenhuma. Deus não precisa da gente, nós que precisamos dele.
Se eu não estivesse aqui nessa noite, estaria outro. Se Sara não estivesse aqui louvando, Deus botava outro. A igreja pertence a Ele. É um privilégio. Deus não está formando, né? Deus não está formando o quê? Um clã, pessoas que venham para servir de estrela, estrelismo. Deus não tem isso aí. Pelo contrário, como diz Filipenses 2:10, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Eu sei, gente, que muitas vezes nós até somos humanos e temos isso. Muitas vezes nós até nos admiramos com pessoas, vamos dizer assim, né? Pessoas chamam a atenção aqui nesse mundo. Pessoas também nos entristecem. Pessoas também que causam sofrimento a nós. Mas eu quero te dizer, mesmo essas pessoas boas, que chamam a atenção pela sua bondade, ou pessoas ruins, que nos causam sofrimento pela sua arrogância, pela sua maldade, vão se dobrar do mesmo jeito. E a linguinha vai confessará da mesma forma. Todo joelho dobrará e toda língua confessará ao Senhor. Receber a lei não é um peso. Não é um peso, opressão. É a expressão do privilégio de ser guiado pelas veredas da justiça, de ser instruído num caminho a escolher e de conhecer a sua aliança. Nós vivemos um tempo de privilégio. Vamos mais, amados. O tempo também está avançando, mas vamos mais um pouco. A lei revela também a dignidade do homem, né? Quando Deus chega para Israel e diz, olha, vai, purifica o povo, né? Moisés desce lá, prepara esse povo e purifica para que eu possa falar com ele. Não podemos nos encontrar com Deus em aliança com Ele no modo como estamos, da maneira que vivemos, e precisamos reconhecer que nosso viver comum é indigno diante de Deus. Amados, nós temos, como eu falei, temos que preparar para encontrar-se com Deus. Isso é Bíblia, está diretamente. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Temos que viver como se fosse o último dia aqui na terra. Eu não sei se essa frase, se Caio puder até me ajudar, não sei se é de John Wells que falou, talvez não seja, só sei que eu gravei essa frase, como eu não tenho a memória de Maurício, eu sempre acabo esquecendo os autores, que dizia o seguinte, que perguntaram a ele, não sei se foi a John Wells, vamos dizer que foi a John Wells, né? Disse, olha, como você gostaria de estar quando Jesus viesse? Ele disse, eu gostaria de estar do mesmo jeito que eu estou agora, porque todos os dias eu espero Ele. Veja, amados, que nós possamos dizer isso. Eu espero o Senhor todos os dias, não importa se é em tempo de pandemia, se é política, como sabe disso, se a economia está abalada, se a nossa casa não está, nós não conquistamos o que poderíamos conquistar, se nós não conseguimos ainda formar nossos filhos, eu quero esperar Deus todos os dias, porque esse não é o nosso lar, essa não é a nossa pátria. Sara cantou um hino grandioso, grandioso és tu, Senhor. E lá mostra a grandiosidade da, o quê? Da casa do Pai, da sua casa, da nossa casa. Por mais linda que seja uma casa aqui, amados, não é nada em comparado com a mansão que nos aguarda. Portanto, justamente devemos pensar lá de cima, ter o pensamento de nosso lar, a morada de onde nós saímos. A vontade de Deus, amado, ela é expressa na lei e demonstra tudo o que lhe pertence por direito de criação. Como ele diz, tudo pertence a mim, tudo é meu. Vamos pensar bem aqui um pouquinho. Com que base poderia afirmar ser o único a ser obedecido e adorado? Com que base Deus poderia dizer, trazer isso para ele? Vamos dizer alguém com que base poderia afirmar que ser o único a ser obedecido e adorado? Vamos mais. Que em determinado dia da semana, todas as atividades devem ser interrompidas. Um dia da semana é interrompida as nossas atividades, né? No caso, né, para o domingo. Que os homens devem se edificar um determinado local de adoração e para lá deve levar uma parte de seus ganhos e seus animais para ele, para serem oferecidos. Quem poderia abdicar disso? Somente um, amados, Deus. Ninguém mais além dele poderia abdicar disso, porque isso lhe pertence. Tudo foi criado por ele, e sem ele nada disso poderia ter acontecido. Deus tem toda a autoridade de pedirmos santidade da nossa parte, mais comprometimento,
mais leitura da sua palavra, que nós nos achegamos mais a Ele, que nós nos esvaziemos de um coração duro, da ganância, da vaidade, da arrogância, porque nós um dia iremos nos encontrar com esse Deus que é digno de toda honra, mas também um Deus digno de toda autoridade, e essa autoridade pertence a Ele. Quero concluir, amados, fazendo aqui algumas perguntas. No Monte Sinai, Deus ratificou com o povo de Israel a sua aliança firmada com Abraão, Isaque e Jacó. Uma aliança baseada nos atos e nas libertadores de Deus, originada no vínculo de amor eterno, entre Deus e aqueles que livremente escolheu para ser seu povo. E que tinha o propósito de dar a um povo comum, indigno, o privilégio de se tornar uma nação santa. A propriedade especial de um Deus santo, ali a lei foi dada como um meio de tornar todas essas coisas uma realidade visível e prática. Assim, a lei deve ser vista como o quê? Como um resultado da aliança e não como a sua causa. Ninguém foi salvo por ela, pelo contrário, somos salvos que a recebem. Amém? Aí eu pergunto, de que maneira você tem recebido os mandamentos de Deus? Vê neles uma forma de alcançar o favor divino pelos seus próprios esforços? Será que nós vemos isso dessa forma? Algo está passado sem valor para os crentes atuais, somos crentes modernos, somos atuais. Será que esse livro é ultrapassado para nós, somos crentes dos séculos XX? Vamos mais. Ou ver como uma revelação do modo de cultivar a comunhão com Deus, que gratuitamente não foi concedida por meio do Evangelho, por meio de uma prática obediente, que cultiva a gratidão por ter sido salvo e ter sido feito um povo especial e único e glorioso de Deus. Amados, que Deus sempre trabalhe nas nossas vidas, que abra nossos olhos, para que nós não possamos viver como os evangelhos dizem, possamos viver como os demais, que não têm esperança. Nós temos uma esperança, nós temos uma pátria, nós temos um Deus que olha, que vela por nós, nós somos propriedade desse Deus. E nós muitas vezes caminhamos como se nada disso acontecesse, que nós somos vazios, que não temos nada. Nós temos uma aliança, e essa aliança é eterna, e Deus um dia cumprirá a sua aliança eterna quando vir buscar o seu povo santo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento, pedir a Deus a sua bênção. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, favor imerecido, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos escolheu de forma incondicional, que não foi porque nós tínhamos dignidade, bondade, nem nós éramos melhores do que as outras pessoas, Senhor, mas foi a tua graça, a tua misericórdia que nos alcançou. Oh Deus, nos ensina a cada dia, vivemos como pessoas santas, luz desse mundo, sal da terra, para que as outras pessoas também possam ver e possam sentir o desejo, a vontade também de pertencer a esse Deus maravilhoso, ser uma propriedade peculiar, particular, de um Deus maravilhoso que está com seus olhos sobre o seu povo, sobre os seus santos. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa porque tu pagaste um alto preço e muitas vezes nós não valorizamos esse preço, essa aliança, e muitas vezes nos deixamos levar nos nossos lares, pelas nossas comunidades, pelo esse perigo interno que se chama carne, que milita contra o Espírito, e nós muitas vezes deixamos de observar a tua palavra, de deleitar na tua graça, na tua lei, que é santa, pura e perfeita, para podermos satisfazer nossos desejos da carne, as nossas vontades. Senhor, nos corrige, nos ajuda a cada dia mais, para que possamos estar voltados para Ti, Senhor, e meditarmos na Tua palavra, como diz o Teu Salmo, aquele que medita de dia e de noite, esse será bem-aventurado, Senhor. Nos dá, Pai, nos perdoa os nossos pecados, dá uma noite tranquila, noite de paz, nos abençoa também nesse final de semana, para que possamos, ó Pai, exercer nossa cidadania de forma
que não viemos causar escândalo a ninguém, que viemos mostrarmos que nós somos nação santa, povo eleito, mas que acima de tudo somos cumpridores da lei também, a que submetemos aqui nessa terra, segundo a tua vontade. Ó Deus, nos abençoa, porque nós oramos e confiamos totalmente no nome de Jesus. Amém.